Olá pessoal, finalmente vou falar dos livros que eu li ultimamente, que não foram muitos, aviso já. Já tinha saudades de estar deste lado, já tinha saudades de interagir com vocês, de me sentar à frente da câmara. Por isso resolvi filmar hoje. Não foram muitos livros, ok? Vou falar de 3. E um deles eu não vos vou conseguir mostrar porque foi um presente, ele já está embrulhado. Aliás, já foi enviado para a pessoa e eu pedi autorização para o ler antes de embrulhar, porque era um livro relativamente curto, vocês já vão saber qual é. Enfim, neste vídeo quero então falar um bocadinho sobre os livros que eu li, prometo que não vai ser muito longo, e dizer também o que é que eu estou a ler e o que é que eu planeio ler em seguida, ok? E prometo que vou tentar fazer mais vídeos, ok? Isso fica já prometido. Então, que livro é que eu li que era um presente para outra pessoa? Foi O Paraíso São os Outros, do Walter Ugumem. Eu já não lia nada do Walter Ugumem desde 2013, quando o senhor lançou A Desumanização. Pensando que não, já se passaram 5 anos e nunca mais li nada do homem. E então, tendo esta oportunidade, era um presente que esta pessoa queria muito, e o livro é relativamente curto, terá aqui menos de 50 páginas, se calhar é uma edição gigantesca em Portugal, da Porta Editora. Linda mesmo. E o texto é relativamente grande. Eu sabia que ia ler aquilo em meia hora e então pedi autorização para ler antes de embrulhar. Pronto, foi isto que aconteceu. Não sei se vocês já tiveram esta sensação que é querer ler um livro que vocês vão dar de presente. Pronto. A mim acontece-me frequentemente, mas claro, normalmente são romances e assim, claro que eu não tenho a oportunidade de fazer isso. Mas neste caso sim, pedi autorização, pronto. Tudo nos conformes. Então, este livro, eu penso... Acho que não estou a dizer asneiras quando digo que este foi um dos últimos trabalhos do Walter Ugumem. Eu penso que o último terá sido Homens Imprudentemente Poéticos, será assim o título, já não tenho a certeza. E este foi um livro anterior. Penso que não é a primeira edição desta história, penso que não. Enfim, de que é que trata o livro? O livro é contado do ponto de vista de uma menina e basicamente é um livro sobre amor. Amor em todas as suas formas. E eu gostei mesmo muito. Claro que não é aquele livro que eu venho para aqui e contar um pouco do que se passa, do enredo. Obviamente que não. Porque são até pensamentos muito infantis desta criança, muito puros, muito ternos, que eu gostei mesmo muito de ler. É um livro inocente, é um livro sem maldade, sem ironia, sem nada desses aspectos que se calhar poderíamos atribuir talvez a escritores portugueses, não só ao Walter, mas a escritores portugueses no geral. Enfim, eu gostei mesmo muito, deu-me vontade de prosseguir a leitura dos livros de Walter Ugumem, principalmente aqueles que mais me recomendam. Olha, a Charlotte agora acordou, também quero ler Walter, de certeza. Principalmente aqueles livros que me recomendam mais, por exemplo, O Filho de Mil Homens, O Remorso de Baltasar Serapião, acho que era assim, não é? Gostava de continuar então a ler Walter. Eu vendi o meu livro da Desumanização. Vendi porque no meio da biblioteca eu percebi que o Walter está muito bem abastecido nas bibliotecas portuguesas, felizmente. Não é? Ou não fosse ele um dos grandes escritores portugueses, um dos grandes nomes da literatura portuguesa contemporânea. Então eu pensei assim, não faz muito sentido ter este livro cá em casa quando existem livros que eu quero comprar e que se calhar não estão disponíveis na biblioteca. Portanto, eu vendi-o na altura. Penso que talvez 2 anos depois de o ter lido. Enfim, gostei muito. Espero que a pessoa goste também. Penso que já conhece a história e tudo, por isso, em princípio, sim, é isso que vai acontecer. Depois, eu terminei um livro do Gonçalo M. Tavares que foi presente do João Barradas. É um presente inesperado, não estava nada à espera. Ele enviou-me este e mais uns quantos, mas depois eu mostro. Quando eu mostrar os livros que eu recebi nos últimos meses, penso que será novembro e dezembro, juntos, ok? E um dos livros que o João me deu foi O Senhor João Arroz, do Gonçalo M. Tavares, ok? Este livro é... vocês sabem que o Gonçalo M. Tavares tem várias séries, não é? Tem o Bairro, tem o Reino, tem depois outro tipo de textos, tem textos tem poesia, tem teatro, tem, sei lá, o homem tem uma imensidão de obras diferentes e, neste caso, este livro faz parte da coleção O Bairro, que eu penso que eram editados juntos. Então nós temos aqui vários senhores, não é? O Sr. Valéry, o Sr. João Arroz, o Sr. Henry e o Sr. Brecht, não sei como é que se diz. Ele opta sempre por nomes estrangeiros. Então, acho que até para ajudar a internacionalidade dos livros, talvez. Gostei, é um livro muito diferente, eu até tenho aqui para vos mostrar, dos romances que eu li do senhor, que fazem parte da série O Reino. Aprender a Rezar na Era da Técnica, que é o meu favorito, e o mais gordachudo dos dois, mais gorducho dos dois, que eu penso que terá opinião este ano. Eu li este livro este ano, penso eu. E também o Jerusalém,
que eu também gostei muito. Acho que é o livro mais aclamado dele. Este, por ser um livro tão fininho, tão fininho, tão fininho, não há espaço para se desenvolver uma história. Aliás, o livro não é uma história. O livro é uma série de pensamentos, de descrições daquilo que o Sr. João Arroz acredita, no que ele pensa, no que ele... nos recantos da sua mente. Ele não é um homem comum, não é um homem como as outras pessoas. Penso que será um senhor ali de meia idade, não é? Não sei se em algum momento do livro é referida à idade dele, mas penso que não. Sabemos que ele é casado e sabemos que tem uma série de peculiaridades. Ai meu Deus, casguei-me todo. Enfim, gostei. Eu penso que isto será o tipo de livro que só tem a ganhar se lermos o conjunto da série. Okay? Para percebermos que vizinhos são estes, que eu imagino que eles sejam vizinhos uns dos outros, para percebermos que tipo de bairro é este, que tipo de comunidade é esta. É um senhor muito peculiar mesmo. Eu gostei do livro, mas como eu escrevi no Goodreads, a sensação de ler este livro assemelha-se àquela sensação quando vocês acordam e estão ali na fronteira entre a realidade e o sonho, e aquilo que no sonho parecia tão real, de repente desmancha-se e torna-se apenas uma ilusão. O Sr. João Arroz vive nessa fronteira do e se, não é? E se isto fosse possível? E eu gostei. Coloca-nos, é um livro que nos coloca numa posição muito desconfortável, porque os pensamentos do Sr. João Arroz são muito irreais, são muito ilógicos, não é? E não fazem assim tanto sentido, mas acaba por ter uma beleza associada aos pensamentos do senhor. Gostei, mas umas 3 estrelitas, ok? Um bocadinho menos das 5 estrelas que eu penso que dei ao Aprender a Rezar na Era da Técnica, que merece, sem dúvida, e ao Jerusalém eu penso que dei 4, talvez por ser um livro mais curto, talvez, não sei. Os livros do Gonçalo leem-se sempre muito rápido. Isso às vezes é uma vantagem, outras vezes é uma desvantagem. Passamos, se calhar, os olhos demasiado rápido em algumas passagens que deveriam ser lidas com maior atenção. Por isso é que, em alguns pontos, eu fiz questão de reler, até porque não custa nada. O livro lê-se numa noite, numa tarde, numas horas, nem isso, numa hora, provavelmente. Portanto, fiz questão de reler algumas passagens. Gostei, mas não se equipara aos romances que eu li dele, ok? Em seguida, eu recebi mais uma prenda da Tininha. Várias prendas, aliás, fantásticas, que eu penso que mostrei no último Livros Novos, daqueles meses todos. E um dos livros que a Tininha me enviou foi este, do Philippe Besson, Em Tempos de Guerra, que eu andei a ler durante um mês. Eu comecei no dia 16 de novembro e terminei no dia 16 de dezembro. Um mês. E o livro tem que 174 páginas, penso eu. E está escrito como entradas de diário e cartas. Portanto, se vocês já leram livros do género, sabem que são livros muito fáceis de ler. Geralmente as cartas são pequenas, não é? Não ocupam assim tantas páginas. E realmente isto é prova de que eu andei assim muito atarefado e que a leitura não foi de todo prioridade. Ok? Eu adorei este livro. Vejam só aqui a frase que eles usaram para a capa do livro. Vejam só. Primeira Guerra Mundial, um adolescente, Marcel Proust, um soldado, o amor e a amizade entre homens. Então, de que é que fala este livro? Este livro passa-se ali durante a Primeira Guerra Mundial, em Paris, e nós temos como personagem principal um rapazinho que se chama, de 16 anos, que se chama Vincent, ou Vincent, não sei como é que se diz, Vincent, não sei. E este rapaz pertence a uma família ali aristocrática de Paris, não é? Com algumas relações importantes da alta sociedade em Paris, e num dado momento ele conhece a figura do Proust e começam a interagir. É assim, eu não sei grande coisa da biografia do Proust, ok? Entendam isto. Mas eu penso que a abordagem do Philippe Besson também não era tanto mostrar como o Proust seria naquela época, antes mostrá-lo como um homem comum da sociedade. Um homem comum que era em tantos aspectos incomum, não é? Até pela notoriedade que ele já tinha, pela fama que ele possuía, mas um homem como os outros, não é? Com desejos como os outros. Então este homem, este Proust de, 40 e tal anos, aproxima-se deste rapaz, o nosso personagem principal, o Vincent, eu vou dizer Vincent, ok? É mais fácil dizer, de 16 anos, e começam uma relação que quase se pode traduzir como uma relação de, um mentor com o seu discípulo.
ok? É preciso dizer que o Vincent estava... não era, por exemplo, adepto dos romances do Proust, não lia Proust sequer, mas admirava a eloquência do senhor e a forma como ele se expressava e assim. E via-o realmente como um exemplo, como um homem a seguir. Então, e quem é o nosso terceiro personagem? O nosso terceiro personagem é o Arthur. Eu vou dizer também em inglês, porque Arthur também custa um bocadinho de dizer em francês, não faz sentido. Portanto, o Arthur, para todos os efeitos. Posso dizer Arthur, exato. Fica o Arthur e o Vicente. O Arthur era filho da criada lá de casa da família do Vincent, ok? E do Vicente. E o Arthur era um pouco mais velho que o Vincent, portanto devia ter ali os seus 23, penso, se não for 23 é 21. E era soldado, alistou-se como era necessário, alistou-se no exército para combater pela sua nação, pela França, não é? Contra as forças germânicas, não é? Pronto, na Primeira Guerra Mundial. E o que é que acontece? Num momento em que o Arthur é... Como é que eles dizem? Não é baixa, mas é uma semana que ele tem livre da guerra, em que ele volta à casa, e nessa semana, nesses 7 dias, penso que são apenas 7 dias, ele apaixona-se loucamente, ou aliás, ele já estava apaixonado pelo Vincent, mas ele declara-se ao Vincent. E nessa semana eles têm... é uma semana de amor tórrido, ok? Eles não se largam. E é assim que nasce esta relação entre este rapaz e este rapaz um pouco mais velho, e ao mesmo tempo também é amadurecida esta relação que este rapazinho de 16 anos tem com o Proust. Pronto, isto é a premissa da história. Eu não vou contar absolutamente mais nada da história, ok? Muito pouco acontece, porque aqui nós estamos a falar de sentimentos. Ok? Estamos a falar do ano de 1916 e troca o passo, portanto há precisamente, sei lá, 102 anos, não é? Há mais ou menos 100 anos. As mentalidades eram outras, muitos dos conselhos que o Proust dava ao Vincent iam de acordo com as mentalidades da época. Proust, que todos sabemos que também era homossexual, não é? Penso que ele até aborda isso mais ou menos explicitamente nos seus romances. E então é isto que nós temos. Temos este homem mais velho, conhecedor, então, da natureza humana, obviamente, não é? Até pelos livros que escreveu é preciso ter um grande conhecimento de como funciona a mente, não é? E a psique do ser humano, a tentar aconselhar este rapaz muito mais jovem e perceber como é que este rapaz tão jovem consegue lidar com uma figura tão proeminente da sociedade francesa. Ele não lhe fica nada atrás. Pelas cartas, pela forma como ele se expressa, pela forma como ele mostra o que sente pelo Arthur. É lindíssimo, lindíssimo. E agora falando da técnica, ou da forma, ou da estrutura que o Bessons usou para construir este livro, é absolutamente maravilhoso. Muitos escritores, como eu escrevi no Goodreads, muitos escritores muito provavelmente não ousariam sequer utilizar como personagem alguém como Proust nos seus livros, porque pôr uma figura destas a falar é preparar-vos para um falhanço terrível, não é? Porque como é que vocês conseguem equiparar a vossa escrita à de Proust? Porque obviamente aquilo que o Proust escreve será muito parecido com aquilo que o Proust terá dito, não é? A forma dele se expressar na vida real, em termos de diálogo e assim, ou em termos das cartas que ele escreveria, não é? Portanto, foi um ato, mais uma vez a Charlotte, foi um ato de extrema coragem tentar fazer este livro. E o livro é lindíssimo, é belíssimo. Foi uma prenda fantástica da Tininha. Juro que eu não conhecia. Depois fui pesquisar um pouco mais do Philippe Besson, também não há assim tantos dados, mas é um escritor francês de 1967. E eu vi que depois que ele ganhou vários prémios também, incluindo o prémio Femina, que é um prémio muito conhecido, eu fiquei com vontade de ler mais. Infelizmente, não há nada dele cá disponível. Mesmo este, em tempos de guerra, está muito... penso, não sei se estará esgotado ou não. Penso que talvez será mais fácil encontrar no LX ou em alfarrabistas, era a palavra que eu queria dizer, em alfarrabistas. Adorei, uma prenda fantástica da Tininha. Gostei mesmo muito. Mais uma vez, não é um livro que vocês amem pelo que nele acontece, não. Nestes momentos em que eu estive ausente do YouTube, eu fui partilhando mais algumas coisas pelo Instagram, até para tentar compensar de alguma forma. Não sei se vocês notaram ou não.
Mas eu com este livro senti a necessidade de tirar fotografias ao texto, às frases. Havia lá frases que eu ficava maravilhado com elas. Uma tradução fantástica também, nada a apontar, e uma edição então que eu vou guardar com muito carinho. Mais uma vez a Cristina dá-me um livro absolutamente fantástico este ano. Penso que, eu não sei se o Alexis ela me deu este ano, mas pronto, foi a Cristina que me deu. Eu li o Alexis este ano, foi um dos favoritos do ano. Aliás, estará certamente incluído na lista de favoritos do ano, lido em janeiro. E agora em dezembro leio mais uma prenda da Tininha que eu amo. Portanto, estou sempre à espera. Mais prendas da Tininha porque eu sei que vou gostar. Muito a brincar, Tininha. Muito obrigado. Gostei mesmo muito. Em Tempos de Guerra, do Philippe Besson. O livro está disponível no Brasil. Penso que sim. O título em francês é... Deixa-me cá ver... En l'absence des hommes. Sim. E em inglês é In the Absence of Men. Eu penso que ele está disponível no Brasil. Eu vou deixar aqui a capa, porque eu já não sei como é que era o título, nem sei qual é a editora, ok? Mas fica aqui a capa. Muito obrigado, então, Tininha. Muito obrigado, João. Mais um Gonçalo M. Tavares, um Walter Ugumem, um reencontro com o Walter. No momento estou a ler Haruki Murakami, o meu queridinho, como vocês sabem, desde o princípio do canal, que vocês sabem. E este também um presente do João Barradas. O homem está doido. A sul da fronteira, a oeste do sol. E já li um terço, prova de que quando lemos aquilo que realmente gostamos, as coisas funcionam muito bem. E por acaso, sim, tem funcionado muito bem, tenho gostado muito do livro. O livro típico de Murakami, aqui já foram referidos então o jazz, gatos, mais literatura, tanta coisa, nadar, não é? O típico do Murakami que eu adoro e que já estou habituado. Portanto, um dos livros de Murakami que me faltavam e o João fez questão de me oferecer. Muito obrigado, João. Estou a gostar. E vou tentar então, como eu prometi, trazer mais vídeos, responder a algumas tags que me faltam e espero ver-vos em breve, ok? Tchau, pessoal!